Você já parou para pensar que a sua fé está sendo vendida como um produto? Que o evangelho, essa boa nova que deveria ser gratuita, está se tornando uma mercadoria? Hoje, muitos estão usando o nome de Deus para vender cura, libertação e propósito. Tudo com preço marcado, tudo com boleto, cartão e lançamento. E isso, além de ser completamente errado, é totalmente contra o que a Bíblia ensina. Se você já sentiu que precisa pagar para ser mais espiritual, para ter acesso a uma fé melhor, eu te convido a repensar tudo isso, porque a verdade é que o evangelho não se vende, ele é um presente para todos e se alguém está cobrando por isso, algo está muito errado. Você já sentiu que precisava pagar para poder ter acesso a certos conteúdos cristãos? Hoje, com esse vídeo, eu quero te convidar a pensar sobre esse tema, porque a verdade é que o evangelho, ele não se vende. O evangelho, ele é um presente para todos. E se alguém está cobrando por isso, algo está muito errado nisso. A palavra evangelho, ela significa boa nova. E as boas novas de Jesus, ela é uma verdade que liberta, que muda as vidas e que salva. Agora imagina comigo, uma boa notícia que só chega a quem pode pagar, que só transforma quem tem Pix. E ao contrário de tudo isso, Jesus veio para servir, para incluir e para nos dar acesso. Porque quando colocamos valor em algo que recebemos de graça, a gente distorce o coração do que é seguir a Cristo. Hoje, muitas pessoas estão transformando o evangelho em um produto. Não só o evangelho, mas como tudo, né? Como muitos vídeos que eu compartilho aqui com vocês, hoje praticamente tudo tem virado performance e hoje tudo tem virado um produto. Hoje são mentorias espirituais, cursos pagos para ensinar a Bíblia, para ensinar a orar, para ensinar a jejuar, devocionais com acesso exclusivo, e-books com passo a passo de como fazer um bom devocional, e tudo isso vendido como se fosse obra de Deus, como se fosse o meu chamado para o meu ministério. E uma reflexão bíblica que eu quero trazer aqui para vocês do que o Senhor fala sobre isso tá em Mateus capítulo 10, no versículo 8, que diz assim: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, de graça vocês receberam e de graça vocês vão dar. O ministério apostólico, ele nunca foi monetizado. Ele nunca foi sobre dinheiro. Paulo, mesmo com toda a autoridade que ele tinha naquela época, ele trabalhava com as próprias mãos para não ser pesado aos irmãos da igreja. E em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 8, diz: o que ele recebeu do Senhor, ele repartia e ele não vendia. E eu não tô fazendo esse vídeo aqui para falar contra aqueles irmãos que trabalham com excelência no ministério e para aqueles irmãos que prestam serviços de forma honesta, mas sim sobre quando o nome de Deus ele é usado como pretexto para lucrar em cima do evangelho. Quando a verdade de Deus, a verdade que é o próprio Senhor, é usado como uma isca de marketing para poder vender essas mentorias, esses cursos, esses e-books e esses devocionais. Porque o evangelho, ele não é uma mercadoria. Porque Cristo não morreu numa cruz para que o acesso à palavra dele fosse limitado. E muitas pessoas que acabam buscando Deus, né, pessoas honestas de coração puro, elas acabam se frustrando porque elas sentem que para crescer espiritualmente eu preciso comprar aquele curso. Porque naquele curso ele vai me ensinar o passo a passo para que eu possa ouvir a voz de Deus. Eu só vou conseguir ser uma pessoa profética se eu comprar aquele curso. Eu só vou saber fazer um devocional bem feito se eu comprar aquele e-book com os 12 passos de como fazer um bom devocional. Eu mesma já fui vítima disso. Eu achei que eu só ia conseguir fazer uma boa oração se eu comprasse determinado curso. Eu só ia saber fazer jejum ou saber fazer uma boa oração se eu assinasse tal plataforma. Então, às vezes a gente cai nesse papo, né, nesse marketing, que eu disse pra vocês, eu sou estudada em marketing, eu sou formada em marketing, eu sei do que eu tô falando, e hoje muitas pessoas aproveitam desse marketing para propagar o evangelho como se você só soubesse, você só vai saber orar se você comprar determinado curso. Aprenda a ouvir a voz de Deus com esse e-book. Aprenda a orar de forma correta com 12 passos simples nesse conteúdo exclusivo, nessa plataforma para os seguidores exclusivos, onde você tem que pagar para poder receber a palavra de Deus. E aí, essas pessoas que compram esses cursos, que são vítimas disso, elas se sentem frustradas porque elas sentem
que elas só vão crescer na fé, só vão crescer espiritualmente se elas assinarem aquele curso. E isso cria uma barreira enorme para quem não tem condições financeiras para isso, fazendo com que essas pessoas se sintam excluídas ou até mesmo culpadas por não investirem na própria fé. Quem cresce no Senhor, cresce pela ação do Espírito Santo causada dentro do nosso próprio coração. É pela intimidade diária com Ele e não pelo acesso a conteúdos pagos ou por assinaturas. E é aí que entra o engano dessa fé comercializada, porque quando o crescimento espiritual ele é vinculado a pagamentos, a boletos, a cartão de crédito, acaba passando a impressão errada de que só vai ter crescimento espiritual, que só quem tem dinheiro é que pode se aproximar mais do Senhor. E isso, gente, não é só injusto, mas é profundamente contrário à palavra do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho ela é para todos e a palavra do Evangelho ela é gratuitamente, porque em Atos, no capítulo 10, do versículo 34, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele oferece a vida eterna, ele oferece o perdão, ele oferece a palavra, ele oferece amor, ele oferece perdão para todos aqueles que entregam o coração verdadeiramente para ele, independente da condição social ou até mesmo da condição financeira, porque o Espírito de Deus, ele age dentro de nós naqueles que têm um coração puro e um coração sincero, um coração disponível. E em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 3, diz assim: movidos por avareza, farão de vocês negócios com palavras fingidas. A condenação contra eles já está longa data em ação, e a sua destruição não tarda. Pedro não estava falando de falsos mestres no seu tempo, mas ele estava profetizando uma realidade que nós veríamos nos dias atuais. E eu li uma frase que diz assim: homens e mulheres que, sob a aparência da piedade, tornam o povo de Deus um público-alvo e o evangelho um produto. E aí, eu fiz uma pesquisa para trazer aqui para vocês que as palavras fingidas no grego original, o termo remete ao teatro, à encenação. É como se Pedro estivesse dizendo: eles vão pregar bem, vão parecer sinceros, vão tocar as emoções, mas por trás existe uma cobiça. E essa cobiça, ela não é só por dinheiro, é por fama, status, poder e influência. E é aí que mora um dos maiores perigos. O coração ele já não serve mais a Deus, e sim serve ao lucro. E o que Jesus nos ensina sobre isso? Abra comigo a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 10, no versículo 8, que diz: de graça recebestes e de graça vocês darão. Jesus foi claro nessa passagem. O que recebemos de Deus não é nosso para poder ser comercializado. Ele nos chamou para curar, para pregar, para libertar, para levar as pessoas ao arrependimento. E tudo isso, gente, de graça, com generosidade, porque foi assim que o próprio Deus nos deu. E isso não significa que obreiros, pessoas que pregam o evangelho, que servem a Cristo, que elas não possam ser sustentadas. Porque Paulo ensina que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Só que há uma diferença gritante sobre ser sustentado por ofertas voluntárias e cobrar para que alguém tenha acesso à palavra de Deus. O que a gente vê muito hoje são pessoas prometendo curas, libertações, ensinando a fazer devocional da maneira correta, a orar da maneira correta, mas eles prometem tudo isso somente se você pagar. E isso, gente, é perversão da palavra de Deus. É como se a própria salvação estivesse à venda. E Paulo deixa bem claro que ele era totalmente contra a vender o próprio evangelho. Eu vou ler para vocês uma passagem que está em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 18, que diz assim: qual é, pois, a minha recompensa? É que pregando o evangelho eu o apresente de forma gratuitamente. Paulo, nessa palavra, ele foi muito firme. Ele poderia muito bem ter exigido sustento, mas ele preferiu abrir mão disso para não ser motivo de escândalo dentro da igreja. Ele queria que a mensagem do evangelho, que a palavra de Deus, ela fosse 100% limpa. Hoje, nós vemos muitas ministras e ministros do evangelho com lançamentos, com páginas de vendas, mentorias de identidade, e-books prontos para devocional e tudo isso pago. E se você que está assistindo, você não pode pagar, você fica do lado de fora. E isso não é evangelho.
Isso é mercado. E o que eu tô querendo trazer aqui pra vocês, gente, é que eu sei que tem muitos custos, né, pra gente poder montar um curso, pra gente poder fazer um lançamento, pra gente montar um e-book. A gente sabe que tem muita coisa que envolve em tudo isso. A gente sabe que tem o custo por detrás disso. Mas se alguém quer viver do ministério, tem que viver pela fé. Deus, ele é um Deus provedor. Deus, ele é Jeová. Deus, ele é Jiré. Deus, ele é Rafá. Deus é um Deus que mantém. Deus é um Deus que faz maná cair do céu. Deus é um Deus que ele é provedor, que jamais deixaria faltar nada para os seus filhos. Deus, ele é um Deus que toca os corações, que levanta mantedores para poder manter os seus ministros da palavra. Ele envia recursos da onde a gente menos espera. Eu mesma já experimentei muito da provisão de Deus. Quando eu não estava trabalhando, os meus pais não estavam trabalhando, a gente não tinha muito o que comer dentro de casa. Eu lembro que a gente só tinha pipoca pra gente comer. E inúmeras vezes eu vi Deus provendo pra gente da onde a gente menos esperava. Às vezes um vizinho que a gente nunca nem tinha conversado batia na nossa porta, entregava um rancho e dizia: Deus mandou eu comprar esse rancho e vim aqui trazer pra vocês. Ou até mesmo quando eu estava prestes a me casar, eu não tinha condições financeiras, eu sonhava com um casamento e Deus foi um Deus provedor que me fez não desistir e me trouxe muitos recursos de pessoas totalmente desconhecidas que eu nunca tinha visto na minha vida, e Deus foi um Deus provedor. Então, Deus, ele provê para os seus filhos. Mas usar o nome de Jesus para escalar faturamento, manipular emocionalmente as pessoas e comercializar cura, libertação ou discipulado é pecado. E mais, isso fere o corpo de Cristo. Além de ferir o corpo de Cristo, frustra quem está buscando Deus com toda a sinceridade de coração. Faz parecer que aquele que não tem dinheiro, aquele que não tem condições financeiras, não pode acessar o mesmo Deus que você acessa, que não pode acessar o mesmo nível de intimidade que você tem. O meu objetivo ao falar tudo isso não é atacar ninguém, mas orientar com muito amor e com muita clareza. Quero mostrar para vocês hoje que a fé, ela é um presente de Deus, que deve ser compartilhada livremente para todos e que o crescimento espiritual, ele é fruto de uma vida de relacionamento com Jesus. Que nós possamos hoje, depois desse vídeo, valorizar a verdade do evangelho, a liberdade da graça e a confiar que Deus, ele é o nosso provedor, que Deus, ele é o Deus que provê tudo e para todos. Que Deus, ele é o nosso provedor em tudo, inclusive na sustentação daqueles que se dedicam a servi-lo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Coloca aqui nos comentários para mim o que vocês acharam disso, para a gente conversar, para a gente debater com muito amor, com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!